Ressaca após prova da Alean, o que fazer? E aí, concurseiro, eu sou o João e hoje estou trazendo aqui para vocês um vídeo que é importantíssimo, na minha opinião, porque muita gente passa por uma crise, vamos dizer assim, né? Dependendo também aí de o quanto se dedicou para os estudos, e isso é extremamente normal, né? Para começar, logo a gente precisa dizer isso, deixar claro isso, que é, depois que a gente participa de um concurso público, normalmente faz uma prova, as provas têm sido, né, cada vez mais complicadas, aí é uma tendência de cada vez mais uma, uma dificuldade, né, no nível das provas. E é, você que fez o concurso da Alean 2025 viu que o concurso não foi fácil. Por mais que a pessoa tenha ido bem, por mais que você, né, ou qualquer outro concorrente tenha conseguido até uma pontuação boa, e se você ainda não sabe a sua pontuação, eu vou deixar aqui nos comentários qual é o link, né, do gabarito preliminar, tá? E aí, enquanto você estiver corrigindo lá a sua prova, você fica assistindo o vídeo aqui que a gente já vai conversando sobre isso, tá? Então, o que acontece muito com a gente? A gente está acostumado com coisas rápidas, né? Nos dias atuais. Então, a gente está acostumado com resultados que saem na hora, né? A gente é acostumado com encontrar informação a qualquer momento. E os concursos, eles têm uma certa burocracia, que às vezes até é bem prolongada, né? Na minha visão, assim, tipo uma coisa que, digamos assim, já é além do que deveria ser. Mas são processos que demandam, né, documentos e estudos e também, obviamente, logísticas, né? Tem todas essas situações. E nos concursos públicos a gente acaba, o concurseiro acaba sofrendo justamente por isso. Será que eu fui bem? Será que eu fui mal? Será que ainda dá para mudar nota? Será que dá para ajeitar aqui e ali? Será que eu tenho uma expectativa de passar? Será que eu fui muito, né? A gente quer comparar também com as outras pessoas. E aí, se você também quer saber sua nota, né, antes de estar com essa ansiedade de querer sua nota agora, eu também vou deixar nos comentários aí um formulário onde você diz qual foi a sua nota da Lean. Você preenche lá um formulário bem rápido, só o nome, o cargo, se você é pessoa com deficiência ou não, e também coloca a sua nota. E aí depois você vai ter como comparar, né? Eu vou já, inclusive no final desse vídeo eu posso ensinar aí para você como é que faz direitinho esse formulário e depois como é que vê, aí ele filtra as notas, tá certo? É, e eu que criei o formulário, tá? Só para dizer isso, e aí qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer opinião ou até mesmo acrescentar algum problema no formulário, me avisa aí nos comentários. É, e aí, dando continuidade nisso, a gente fica ansioso para saber justamente sobre isso e tudo mais, e também é tudo perfeitamente normal acontecer tudo isso. Quando a gente vai mal e a gente não estudou, é uma coisa, né? Que a gente fala, não estudei mesmo. Ou então quando a gente estudou pouco, né? E conseguiu uma nota ruim ou média. Para quem não estudou, né? Tem muito essa fala. Mas para quem estudou, para quem dedicou aí pelo menos um tempinho, ainda que não fosse diariamente, ainda que não fosse da forma que deveria, mas que dedicou um tempinho, é realmente uma frustração, um baque. E a gente está falando especificamente de um concurso, né, que é como eu citei nos dois vídeos que eu fiz aqui, você não viu lá o meu vídeo que é comentário pós-prova e também o meu vídeo que fala vendo o gabarito, né? Eu citei, e você pode ver esse vídeo depois, eu citei as mesmas coisas, né? Eu falei que a Lean é um órgão que, no final das contas, ele é considerado pequeno. Pequeno comparado com, por exemplo, a CEMED. Muita gente que fez CEMED está assistindo os vídeos do canal, acompanhou aí, né, esse desenrolar. E a gente está falando de CEMED, a gente está falando de... imagina, todo lugar que você passa é uma escola municipal. Tem escola municipal lá na estrada, tem municipal lá depois do Rio, na parte de Manaus, né? Então, é uma coisa muito grande. A Seduc, né, no último concurso, tinha 8 mil vagas. Já pensou uma coisa dessa? 8 mil vagas.
é gente que não acaba mais. Enquanto agora na Leão a gente tinha 100 vagas, não era isso? Eu não me engano, era basicamente isso. Ou era 100 cadastros reservas, enfim. Não interessa muito. Mas assim, um quadro de pessoal bem pequeno, né? A gente tinha aí alguns que eram uma vaguinha só. Nenhum cadastro reserva. Ou um cadastrozinho reserva. Então, assim, é muito mais difícil, obviamente, né? E a banca que a gente estava trabalhando era a FGV. Então, a FGV, ela tem muitas, como é que a gente pode dizer, ela é meio contraditória em alguns momentos, ela envolve em polêmicas muitas vezes, ela faz besteira muitas vezes. Mas o que eu quero dizer, acima de tudo, é que a gente também não pode justificar a nossa falha ou nossa reprovação ou qualquer outra coisa por causa da banca. Porque a gente não pode mudar qual é a banca, a gente não pode mudar o estilo de prova, né? A gente pode brigar, quem sabe, pelo recurso, né? Isso é válido, justo, mas também a gente pode até mesmo aceitar, né? De uma forma, eu não digo aceitar de ser conivente, né? Mas aceitar de ter que falar que, mesmo sendo uma injustiça, muitas vezes a FGV não volta atrás em muitas coisas, né? E, e foi um concurso de alto nível, a gente pode dizer que foi um concurso de alto nível. Muitos concorrentes, né, para poucas vagas. É, a gente teve um concurso com diversos cargos, né? Eu fui ver ali, tinha cerca de 40 cargos, se eu não estou enganado. 39 cargos. Então tem bastante cargos, é bem diverso, né? É um concurso muito importante que aconteceu a última vez, já tinham praticamente 15 anos, basicamente, se eu não me engano era isso, né? 2011. Praticamente 15 anos que não acontecia o concurso da Leão. É um concurso que, no final das contas, apesar do salário inicial não ser lá essas coisas, mas que é um concurso que tem as suas vantagens, né? Como trabalhar 6 horas, na maioria dos casos, como estar num ambiente muito bom, né? A gente não pode dizer que o ambiente é ruim porque é um ambiente tranquilo. Enfim, tinha vários benefícios aí, né? Também financeiros, inclusive, funções, vales saúde, vale transporte, vale alimentação, também acima aí do normal. E oportunidades de crescimento, network, né? Tu conhecer muitas pessoas também, pessoas até influentes e tal, dentro da administração pública. E assim, a gente ir mal numa prova dessa não significa que a gente é burro, que a gente não conseguiria chegar no nível do topo de ser aprovado, tá? Mas significa que a gente ainda está, às vezes, ou longe, né? Às vezes muito longe, ou às vezes precisando de alguns passinhos para poder chegar lá, nesse topo, tá? Então, aproveitando esse gancho para compartilhar aqui um pouquinho da minha experiência pessoal também, né? Falar aqui para vocês que a primeira prova que eu fiz da FGV foi em maio desse ano, uma prova do Ministério Público da União. Era 8 de janeiro, eu acho que, se eu não estou enganado, era mais ou menos isso, era 6 a 8 de janeiro desse ano, 2025. E aí eu lá nas redes sociais, olhei lá e vi que ia ter o concurso, né? Então era justamente um cursinho, um grande curso online. Tava vendendo, né, o curso lá, chamando as pessoas para participar. E aí eu tenho um certo vínculo assim com o Ministério Público, porque meu pai foi servidor do Ministério Público e ele sempre falou muito bem do local, e eu sempre tinha essa vontade de também ser do Ministério Público. E aí eu falei, será que dá? Eu acho que não dá, mas eu vou fazer de tudo para que dê certo, né? Eu vou tentar. Então eu tava assim meio desanimado com a vida e tudo mais. E aí eu comecei a estudar. A princípio, como estava de férias do trabalho,
eu comecei a estudar diariamente. Então eu estudava aí cerca de 5 horas, teve dia que eu estudei até mais 6 horas. A princípio só na videoaula, 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 videoaula. E comecei a fazer os simulados e tive um aprendizado bastante significativo, a gente pode dizer assim. E depois de um tempo, eu voltei a trabalhar, então ficou bem difícil manter essa rotina. Mas ainda assim eu estudava pelo menos 1 horinha, 2 horinhas e tudo mais. E aí, depois de certo momento, eu falei, pô, isso aqui eu já vi, né, nas videoaulas. E eu não tenho uma prática baixa até, no nível de resolução de questões. Eu faço só os simulados, né? Na época eu fazia só isso. E aí eu falei, pô, eu vou começar a estudar por questões. E aí eu comecei a ver pessoas que estudavam por questões, as técnicas, as táticas das pessoas que estudavam por questões. E aí acabei começando a fazer muitas questões diariamente. E aí consegui pegar ali pelo menos como é que a banca funcionava, né? A FGV no caso. E fui na expectativa, na esperança e tudo mais. Eram 80 questões, precisava fazer pelo menos 50% da prova para poder passar. E, e aí, no dia da prova, eu fiz 39. Para passar, eu acho que era 40, né? Se eu não me engano, ou era 50. Agora eu não me recordo muito bem se era, mas eu acho que era isso. 80 questões. Acho que para passar mesmo, para ser considerado aprovado, né, na prova, tinha que fazer 40. Só que existia um corte, tipo, só ia ser corrigido as redações, só ia para a próxima fase, aqueles que tivessem uma nota maior que, na verdade, tinha entre os 60 melhores, né? Então, assim, eu já sabia que eu não tinha sido nem aprovado, quanto mais estar entre os 60 melhores. E aí, naquele momento, eu fiquei, assim, uma sensação de que fui bem. E aí, como é que eu sei que eu fui bem? Eu conheci outras pessoas que tinham estudado e estavam estudando há 1 ano e meio. Veja só isso. 1 ano e meio estudando só para essa prova. E aí, essas pessoas tiraram notas muito parecidas, né? Uma pessoa que tirou 39 pontos, igualzinho a mim. E outras pessoas que tiraram aí, acho que foi 45, outra tirou 50 pontos, tá? E então foi uma coisa equivalente, digamos assim, né? A gente estava muito próximo, a gente pode dizer aí. Inclusive, eu fiquei com a mesma nota que uma pessoa que está estudando há 1 ano e meio. E essa pessoa está estudando muito mais do que eu. Está estudando por dia aí, 6 horas por dia, né? Até 8 horas por dia. Enquanto na reta final, assim, eu estou estudando só 1 horinha, 2 horinhas. Então, assim, conheci a banca, foi aprendizado. Fiquei triste um pouco, né? Por achar que poderia mais. Mas quando cheguei lá, o nível era altíssimo. O nível tinha muita gente que era já formado em direito, graduado em direito, tinha outros cargos públicos e estavam concorrendo para a mesma área que eu, que era técnico nível médio, né? No caso, técnico administrativo. Que, obviamente, é um salário muito bom lá, está girando em torno de R$ 10.000. Então, pela questão salarial, a concorrência também era muito grande. E isso aí me deu uma motivação. E aí eu já, na sequência, voltei para estudar. E aí fiquei meio perdido assim no que estudar. Fui para tentar estudar para o concurso da Polícia Federal. E aí no final administrativo também. E aí no final das contas eu vi que o nível, né, era extremamente alto e nem fui fazer a prova. Apesar de ter estudado um pouco, principalmente por questões. E depois eu fiquei focado, sempre com essas notícias. Vai sair a Lean, vai sair a Lean, vai sair a Lean. E eu comecei a ver, né, algumas coisinhas da Lean, bem de leve, responder questões principalmente da área da educação física. E quando começou a surgir os debates da CEMED também. E aí, a partir daí, eu comecei a focar na Lean. E aí, aconteceram alguns momentos onde eu estudei, fiz muitas questões no mesmo dia, e outros momentos que eu dei uma caída drástica. Em paralelo a isso, né, a vida, né, precisando de dinheiro, de trabalho, trabalhando dois horários na Secretaria de Educação, vendendo HTP para poder ganhar um dinheirinho extra também. E é isso. Então, tipo assim, a rotina faz isso com a gente, né? Então, se você, pô, tem muita gente que chegou nos comentários aí e falou que
não consegui estudar tanto, né? Principalmente pro concurso da CEMED, porque tinha filho, tinha trabalho, estudava no ônibus. Então, cara, é isso, né? A gente também não pode menosprezar ou desprezar quem tem tempo para estudar. Não pode a gente achar que a pessoa só passou por isso. Não. Existem milhares de outros fatores e o principal fator está na nossa cabeça, né? Então, como eu te falei, eu ia contar justamente isso, que eu passava, às vezes, cheguei a ficar 8 horas usando redes sociais, né? Naquele dispositivozinho no nosso telefone lá que alguns são aplicativos, outros têm. Eita, minha tela desligou aqui, fiquei com medo de não funcionar. E aí, alguns têm o aplicativo nativo do telefone ou o aplicativo a baixar que controla o tempo, né? Tempo de uso. 8 horas nas redes sociais. E, em vez disso, eu desinstalei o Instagram e fiquei, a princípio, muito difícil, né? E aí uso ele muito esporadicamente. E aí comecei a fazer questões. Então eu assisti um videozinho, fazia uma questãozinha, e aí a vida foi ficando muito melhor. Ciência, um monte de informação, assim, essas coisas. E eu comecei a gostar até de estudar, né? Uma coisa que eu não fazia já fazia muito tempo. Então, tudo isso faz parte do aprendizado. E eu cheguei nesse concurso da Leão agora, tranquilo em relação à Leão, né? Em relação à FGV, melhor dizendo. Tranquilo em relação à FGV. Sabia que a FGV é difícil, sabia que a prova ia ser difícil. Eu falei aqui antes, né? Da prova que a minha visão é que a prova seria de altíssimo nível. E, e é isso, isso é uma realidade. Então, se você foi mal nessa prova, se você não passou nessa prova, você está perdoado. Não passar na prova da CEMED, você já tem eu não perdoo você tanto assim. Mas para quem não está estudando, né, obviamente está perdoado na CEMED também. Mas para quem estudou e reprovou na CEMED, não perdoa. Para quem estudou e não passou na LEAN, você está perdoado. Para você que estudou muito e tirou uma nota considerada baixa, mas aprovado na LEAN, você também está perdoado. Né? Se você nunca fez uma prova da LEAN, se você nunca fez um concurso público, você está totalmente perdoado. Tá? Então, é isso, cara. Isso vem também para dar uma lição, às vezes, pra gente ver que não é fácil, né? A vida inteira, eu, de certa forma, consegui tirar notas boas na escola, tirar notas boas na faculdade. E assim, na escola eu falava assim, eu sou mediano, né? Isso é uma verdade. Eu sou mediano e a pessoa. Eu sempre tirava lá, nota 8, nota 9, nota 10 em algumas coisas, mas sem me esforçar. Passei para a faculdade sem esse esforço todo. Faculdade pública, UEA. Aí eu falei, pô, na UEA vai ser, né, faculdade e tal. E aí eu também, da mesma forma, estudava, mas sem aquele foco todo, sem aquela vontade toda. E foi o melhor coeficiente da turma, ou seja, a melhor nota média da turma. 9. 8,9, melhor dizendo. E aí fiz a prova da SEDUC, ainda na faculdade, no quarto período. Passei lá para trás, mas passei e fui chamado posteriormente em 2021. Então veja, olha o caminho aí onde vai assim, vou fazendo o mais ou menos e vai dando certo, o mais ou menos e vai dando certo. E agora, onde eu quero dar um passo a mais, né, além de ser professor em uma cadeira ou ser professor em 2 cadeiras, mas não é exatamente isso que eu tenho a vontade, que eu almejo é sair realmente da docência, ou ir para uma docência superior, né, alguma coisa do tipo. Tem que dar um passo muito mais além. Tem que se esforçar muito mais do que eu me esforço, né? Isso também pode servir para você. A gente está falando às vezes de pessoas que eu sei que existem pessoas que estudaram esses 3 meses daí da Lence, 100 dias basicamente que teve entre o edital e a prova, estudaram muito, se esforçaram muito, deixaram de viver final de semana, deixaram de sair às vezes com os amigos e não vão passar. Só que você tem que entender que 3 meses não é o suficiente às vezes para isso. A gente vê muito aí nas redes sociais
principalmente no YouTube, pessoas que são prodígios, né? Então, ó, em 3 meses deixei... Ontem mesmo tava aparecendo um monte de vídeo desse pra mim. Em 3 meses deixei de ser analfabeto e virei juiz. Não, isso daí foi exagerado, né? Mas tinha assim, da CLT à Polícia Federal em 6 meses. Como passei no meu primeiro concurso estudando 3 meses. Em um ano, saí de um salário mínimo para 10 mil reais. Isso aí tem um monte de vídeo desse, um monte de vídeo desse. E são situações particulares, cada um tem a sua particularidade. Às vezes a pessoa já era estudante, já tinha essa aprender a estudar, isso aí é uma coisa também extremamente complicada, né? Você vê qual é o modo melhor para você, você não vai acertar de cara, você entender as bancas, entender as questões, entender a estrutura, o acesso também a um curso, né, que às vezes a gente não tem o melhor curso, o acesso também, às vezes, às próprias informações como um todo, que a gente não sabe onde encontrar. Então, se você parar para ver, é uma série de coisas, né, que, que a gente precisa entender que é possível, mas a gente tem que dar uma suadinha, né? Existe casos de gente que chegou lá no concurso da CEMED nos comentários e falou assim: não estudei, tirei 67. 77. Igual a mim, certo? Igual a mim. E eu que dei uma estudadinha no concurso da CEMED, porque meu foco era a LEAN, tirei 76, 77, 76,5. Então, a pessoa pode ter estudado nada e conseguiu tirar, às vezes pelo quesito sorte, às vezes porque as questões específicas eram coisas que ela sabia. A gente também falha, né? Quem estuda falha também. Deixou de... errou e depois, né, logo em seguida eu já vi algumas questões e falei, pô, essa daqui como é que eu errei? Essa daqui era pra eu saber, essa daqui eu esqueci, essa daqui eu confundi. Então entra muito a questão também do psicológico bom, né, da concentração boa, do estudo, obviamente, da maneira com que estudou. Então a gente precisa rever, tá? Rever tudo isso e não desistir. Então, se você tá aí vendo esse vídeo até agora, 22 minutos de eu falando aqui, provavelmente muita gente já saiu fora, deixa nos comentários aí, assisti até aqui e vou continuar, né? Vou continuar tanto assistindo, mas vai continuar também estudando, né, para passar no concurso, sei que você tem essa capacidade. E aí, para a gente encerrar aqui, eu vou trocar aqui a câmera para a gente ver aqui o link, né? Esse link está aí disponibilizado aí nos comentários da classificação extraoficial da ALEAN, só para a gente ter um controle, tá? Mesmo que você tenha tirado nota baixa, preencha aí, mas se você tirou nota alta, é bem importante para você ver se você passou. E a gente tem aqui a opção do nome, né? Qual o seu nome? Coloca o nomezinho aí. O cargo, tem tudo isso de cargo. Olha direitinho aí para não marcar uma opção errada, né? Uma opção, tá? Deixa eu, inclusive, assim, só tem a opção de marcar uma opção mesmo, então tá certinho. Aí, pessoa com deficiência não, qual a sua pontuação? E você vai colocar lá, eu vou colocar aqui só um teste, tá? Vou colocar a pontuação número 1 e vou colocar aqui também meu nome sendo o nome teste. E aí, vou submeter aqui e tá aqui, ó, nesse momento aparece aqui, ó, confira a classificação extraoficial, tá? Acabei de criar essa planilha, então provavelmente tem poucas pessoas. Redirecionou aqui, beleza? Tá? Então aqui só apareceu o Jean, que entrou para administrador de empresas e tirou essa pontuação. Aí como é que eu vou fazer para filtrar? Então aqui, ó, veja só. Eu quero só saber os meus cargos. Então eu venho aqui, ó, qual cargo você concorreu. Então eu vou aqui, classificar coluna, ou melhor, filtrar coluna, certo? Então eu venho aqui na setinha, filtrar coluna, e aí venho aqui, no caso só tem esses dois preenchidos, né? Se você tiver o seu, vai estar preenchido o seu também. Então vou selecionar só o meu, então tem a opção aqui, selecionar tudo, né? E limpar, posso limpar. Seleciono só a educação física, no caso. E aqui eu venho e clico no OK. Nesse momento só vai aparecer os profissionais de educação física, tá? E aqui eu também posso colocar
o PCD, né? No caso não tem ninguém agora, mas também posso colocar, se você se inscreveu no PCD, tem a vaga específica já reservada para você. E a pontuação também eu posso filtrar, ó, classificar de A a Z, o primeiro, o que tirou menor nota fica aqui, e quando é de Z até A fica melhor, a nota maior fica em primeiro, tá? Então preenche aí e compartilha também com os outros. Eu não consegui encontrar onde é que está essa resposta, né? Preencheu a resposta e perdi aqui o link, não apareceu para mim, alguma coisa do tipo. Também nos comentários desse vídeo vai estar o link da classificação, da planilha, tá legal? E aí na planilha você vai lá, você preenche, você olha direitinho. Compartilha com quem fez a Lean também, para marcar para preencher esse formulário. Compartilha esse vídeo também, né? Para ajudar também o canal, para eu continuar trazendo informações. E se você foi médio, foi mediano, ainda tem alguma expectativa, se você foi bem, eu vou estar cobrindo todo o processo da Lean até o dia que ele acabar, mesmo que eu tenha sido eliminado, tá legal? É isso, de forma geral, muito obrigado, até a próxima, vou trocar aqui para a câmera principal, tchau!